Olá, eu sou a Lara Sellen, da Sellen Bertozzi Consultoria, e eu quero conversar com você hoje a respeito de inteligência, ou melhor, inteligências. Nós sabemos que somos uma colcha de retalhos que traz dentro da nossa mente uma série de capacidades. E quanto melhor essas capacidades forem trabalhadas, mais nós conseguimos atingir na vida. E eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão a respeito disso para nós chegarmos às inteligências necessárias para o advogado empreendedor, principalmente nesse momento onde a gente vive tantas transformações. Quero fazer uma volta no tempo aqui e trazer um grande autor que criou essa teoria das inteligências múltiplas, que é o Howard Gardner, que ele é um pesquisador de psicologia nos Estados Unidos, que criou essa teoria das inteligências múltiplas na década de 70. E o que ele diz sobre isso? Ele fala que inteligência é uma colcha, como eu disse, uma colcha de retalhos que traz inúmeros potenciais. Segundo ele, eu quero ler aqui a definição de inteligência por Gardner, para que a gente possa ficar bem na mesma página a respeito do que nós estamos falando. Ele diz o seguinte, que inteligência é um potencial biopsicológico para processar informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa mesma cultura. Diante disso, ele estabeleceu 9 inteligências possíveis na mente humana. Quais seriam elas? A inteligência lógico-matemática, que seria a capacidade de confrontar e avaliar objetos e abstrações para discernir realmente as suas relações e princípios que regem ali em torno dessas coisas, desses objetos. É uma habilidade de raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Algumas pessoas que ele cita que trouxeram isso em altíssima potência, a gente pode citar Albert Einstein, Isaac Newton, Galileu Galilei, entre outros tantos que já passaram pela nossa terra aqui, distribuindo seus conhecimentos que nós trazemos até hoje. A outra inteligência é a linguística, ou seja, o domínio e o gosto pessoal pelos idiomas, pelas palavras e por desejo em fazer uma exploração desse campo da cultura humana. Quem se destacou nessa questão foram grandes poetas e escritores como T.S. Eliot, Tolkien, Auden, Fernando Pessoa, Machado de Assis, entre outros tantos. Uma terceira inteligência é a inteligência musical, ou seja, aquelas pessoas que têm a habilidade para compor e executar padrões musicais em termos de ritmo, de timbre, e criando realmente grandes peças aí para nosso deleite, né? Nós de ouvintes, né? Exemplos: Beethoven, Chopin, Bernstein, Mozart, Maria Callas, Paul McCartney, tá? Esses são pessoas que têm a inteligência musical muito aguçada. Uma outra inteligência que Gardner nos conta é a inteligência espacial, ou seja, a capacidade para compreender o mundo visual com precisão, permitindo transformar e modificar percepções e recriar experiências visuais, mesmo sem estímulos físicos. É muito predominante em arquitetos, em engenheiros, artistas, escultores, que enxergam a coisa pronta antes mesmo dela existir. Exemplo: Michelangelo, Oscar Niemeyer, Marco Polo, enfim, são pessoas aí que trouxeram essa inteligência num grau altíssimo. Outra inteligência é a corporal sinestésica, ou seja, a capacidade de controlar e orquestrar os movimentos do corpo. Isso vai estar presente em atores, em dançarinos, em esportistas, né? Por exemplo, Ronaldo, Martha Graham, Michael Jordan, enfim, Cristiano Ronaldo, Messi, são pessoas que realmente têm um talento muito grande nessa capacidade de dominar o seu próprio corpo. Outra inteligência que Gardner nos fala aqui na sua teoria é a intrapessoal, ou seja, a capacidade de se conhecer. Ela é muito rara, né, sob o domínio do ser humano, pois ela está ligada a uma capacidade de neutralização dos nossos próprios vícios,
um entendimento de crenças, de limites, de preocupações, de estilo de vida profissional, de autocontrole e tudo aquilo que nos causa estresse. Pessoas que foram muito predominantes nessa inteligência podem ser citados como Hemingway, Nietzsche, que souberam fazer isso muito bem. Outra inteligência que Gardner nos traz é a interpessoal, que é expressada pela habilidade de entender as intenções e motivações dos outros, desenvolvida em políticos, religiosos, professores, e aí ele cita Gandhi, John Kennedy e até Silvio Santos. Depois ele traz uma inteligência naturalista, ou seja, a sensibilidade para compreender e organizar objetos, fenômenos e padrões da natureza. Isso a gente tem presente em biólogos, geólogos, como por exemplo Charles Darwin, John James Audubon, Thomas Huxley, enfim, pessoas que tinham essa capacidade de enxergar a natureza como uma fonte de conhecimento. E por fim ele fala da inteligência existencial, que é investigada no terreno ainda do possível, né, e carece de evidências. Ela abrange a capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência. E aí a gente tem Sartre, a gente tem o Dalai Lama como exemplos de pessoas que vivenciaram essa inteligência num grau alto. Pois bem, depois que Gardner parte para esse estudo das teorias múltiplas, alguns anos depois ele cria uma segunda forma de analisar a inteligência humana, trazendo num livro chamado As 5 Mentes para o Futuro, que é esse aqui, 5 Mentes para o Futuro. E nesse livro ele fala de 5 mentes, ele consegue classificar a mente humana em 5, que depende da forma, inclusive, de aprendizado. Ou seja, ele traz a mente disciplinada, que é a mente que domina as principais escolas do pensamento, incluindo ciências, matemática, história, e pelo menos uma habilidade profissional. Depois ele fala da mente sintetizadora, que é a capacidade de integrar ideias diferentes, disciplinas ou esferas em um todo coerente, né, para transmitir essa integração para outras pessoas. Os professores têm essa capacidade. Depois ele fala da mente criadora, ou seja, a capacidade de revelar e resolver novos problemas, questões e fenômenos. Ele também fala da mente respeitosa, que é a consciência e compreensão das diferenças entre os seres humanos. E isso acaba sendo muito, muito importante nos nossos dias. E por fim ele fala da mente ética, que é a capacidade de cumprimento das próprias responsabilidades, como o trabalhador e o cidadão que tem obrigações a fazer. Então, com isso, com essas mentes, com essas inteligências, segundo Howard Gardner, o ser humano está munido, né, de habilidades para lidar com o mundo, para lidar com o futuro, para lidar com a própria profissão, para lidar com as questões do dia a dia e tudo mais. Então, com isso, a gente vai seguindo aqui num caminho para chegar no que nós na advocacia precisamos de inteligência, né? Hoje ainda eu vi um post a respeito de uma palestra do Murilo Gun, onde ele sugere as inteligências do futuro. E ele traz um pouco de Gardner, ele traz um pouco dessa visão de múltiplas inteligências, e ele fala que nós precisaremos no futuro de uma inteligência intrapessoal, de uma inteligência aprendedora e educadora, de uma inteligência criativa, de uma inteligência interartificial e da interpessoal. Ou seja, pegando alguns elementos de Gardner e trazendo para cá para os nossos dias e trazendo inclusive para a nossa necessidade de lidar com tantas novidades, com tantas mudanças, né? Para fechar, eu queria falar a minha visão a respeito do que são as inteligências necessárias para o advogado empreendedor no tempo que a gente vive. Eu separei algumas aqui. Então, primeira de todas, a inteligência técnico-jurídica, que traz um pouco da mente disciplinada que Gardner nos fala.
Depois a inteligência estratégica, eu preciso saber analisar cenários, eu preciso saber analisar o que me cerca para tomar as melhores decisões. A técnico-jurídica eu nem preciso comentar, nós precisamos ser conhecedores das matérias que nós decidimos entregar para o mercado, para os nossos clientes. Então, isso faz parte de um contínuo aprendizado, um contínuo estudar, né? A inteligência estratégica, ela vai além, ela fala a respeito de uma série de contextos, de cenários internos e externos que eu preciso analisar para poder tomar as melhores decisões para o meu escritório, para a minha carreira. Uma outra inteligência que eu julgo muito importante é a inteligência negocial, tanto sob o ponto de vista de saber negociar, como do ponto de vista de negócios. Eu preciso entender o meu escritório como negócio, eu preciso entender dos negócios dos meus clientes, o que eles fazem, como vivem, etc. E eu preciso entender como fazer isso para que uma negociação ganha-ganha aconteça dentro do meu escritório. Outra inteligência importante é a inteligência de gestão, a inteligência de gestão legal. Eu, como dono do meu escritório, preciso saber manejar com todas as variáveis, preciso saber sobre os pilares de gestão que fazem parte desse contexto para não errar ou para errar menos. Uma outra inteligência fundamental, que aí a gente traz de outros autores também, é a inteligência emocional, a inteligência de eu me autocontrolar, de eu saber identificar os meus sentimentos e saber me relacionar com os outros, identificar nos outros o que está acontecendo. Isso é uma capacidade muito grande. Uma outra inteligência importante é a inteligência social, que ela é um pouco diferente da emocional, porque ela requer o ser humano no relacionamento, como que eu ajo em relação à minha equipe, como eu ajo em relação ao meu cliente, como eu ajo em relação aos meus pares. E eu tenho também hoje, já trazendo aqui para os nossos dias, a necessidade de inteligência tecnológica. Preciso entender como esse ferramental pode me ajudar, como essa lógica da tecnologia pode me ajudar. E é uma inteligência também muito importante. E por fim, não menos importante, a inteligência financeira. Eu preciso saber lidar com números, eu preciso entender a lógica de receitas, de despesas, de custos do meu escritório para que eu, mais uma vez, tome as melhores decisões. Muito bem, e aí você poderia me perguntar aí, meu Deus, é tanta coisa, somos muito complexos, de fato, e isso faz com que a gente fique, às vezes, sem saber direito os caminhos que precisamos seguir para nos tornarmos melhores, né? O que eu faria aqui, né? Pegando essas inteligências todas, e aí vocês selecionem aquelas que fizerem mais sentido para vocês, mas essas 8 que eu citei para o advogado empreendedor, eu acho que é um bom começo, e faça uma autoanálise, se dê uma nota de 0 a 10 a respeito de cada uma. No que eu sou melhor, o que é mais fácil para mim, o que eu tenho mais dificuldade, o que eu não gosto e isso me afasta de querer aprender mais. Então faça aí uma análise sua, particular a respeito dessas inteligências e como você se vê diante de cada uma. Feito isso, olhe as pontas, quais são as melhores, onde estão suas forças e quais são as piores, onde estão suas fraquezas. A partir disso, você pode, se quiser, estabelecer um plano de melhoria. Muitas pessoas poderiam perguntar, mas no que é mais importante focar? Naquilo que eu sou muito bom e quero melhorar ainda mais? Ou naquilo que eu não sou tão bom e isso pode dissipar um pouco no meu tempo, né? Será que é melhor eu dedicar mais tempo para os meus pontos fortes ou dedicar mais tempo para os meus pontos fracos? Eu te digo o seguinte, para você ser bom, foca nos pontos fortes, mas para você ser muito bom, você precisa melhorar aquilo que não é tão forte assim. Então, fica essa dica para que você possa fazer um plano de trabalho pessoal, para que as suas inteligências sejam constantemente trabalhadas, sejam desenvolvidas, e você tem uma vida inteira pela frente, nós todos temos uma vida inteira pela frente, para fazer algo em prol dessa musculatura cerebral que nós trazemos e é tão poderosa e tão maravilhosa.
Então eu fico por aqui, eu espero que tenha sido útil esse vídeo e a gente se vê no próximo.